Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você faria para receber hoje R$ 1.000 por mês com ações de Banco do Brasil. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E por que, afinal de contas, o Banco do Brasil? Ele não paga dividendos de forma mensal, assim como um fundo imobiliário ou os outros 3 bancos da Bolsa de Valores que pagam de forma mensal, como Bradesco, Banestes e Itaú. Sim, o Banco do Brasil não paga de forma mensal, mas atualmente, diante desse cronograma que vem sendo publicado desde o ano de 2023, o banco faz 8 pagamentos no ano, se aproximando bastante de um pagamento mensal, de tal modo que, por conta de toda essa previsibilidade que advém do Banco do Brasil, você consegue então realizar uma projeção de quanto você teria que investir hoje para chegar a determinado objetivo de renda. E aqui no nosso vídeo vamos tratar com um valor de R$ 1.000 por mês, ou seja, R$ 12.000 por ano. Lembrando que nesse momento, o Banco do Brasil está cotado a R$ 58, então vamos nos basear na cotação atual, tal como se você fosse realizar uma grande compra no presente momento. E lembrando também que Banco do Brasil é a maior posição da minha carteira de ações brasileiras. Hoje estou com 5.500 ações e pretendo chegar a 6.000 ou 12.000 pós-desdobramento das ações, que será a subdivisão por 2 da base acionária de Banco do Brasil. E para chegarmos ao número que queremos, vamos precisar dos seguintes dados: da projeção de guidance do Banco do Brasil, que é um fato relevante que ele publica a cada trimestre ou anualmente. Aqui temos as projeções ou guidance de 2024 e o que nos importa aqui é o lucro líquido, ou seja, o banco está prevendo que o seu lucro líquido ajustado, ou seja, o valor final efetivamente, será entre 37 a 40 bilhões de reais. E por que eu olho para o lucro líquido ajustado? Porque é ele que é responsável por determinar a quantidade de dinheiro que vai para o acionista na forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Ainda temos aqui o cronograma de pagamentos, mas o que nos importa é o payout que será praticado no ano de 2024, o corrente ano, que subiu de 40% para 45%, ou seja, o banco irá pagar no ano de 2024, o equivalente a 45% do lucro líquido ajustado que for reportado. E aqui nós temos uma margem. O próprio banco é incapaz de cravar o guidance, então ele coloca aqui para nós uma margem de erro, um espaço para errar, entre 37 a 40 bilhões. No ano passado, o banco conseguiu cumprir com o seu guidance? Vamos verificar. O lucro líquido reportado pelo Banco do Brasil, o lucro líquido ajustado, foi de 35,5 bilhões. O último guidance reportado pelo Banco do Brasil em 2023 dizia que o banco poderia chegar entre 33 a 37 bilhões, de tal modo que o banco cumpriu sim o seu guidance, ficando no meio do caminho em 35 bilhões de reais. E de onde que eu tiro essas informações? Do próprio site de relações com investidores do banco, que é a fonte mais oficial e confiável de todas. E aqui você tem, em fatos relevantes, as projeções, payout, remuneração aos acionistas. Na central de resultados você consegue conferir qual foi o lucro líquido reportado pelo banco e outras informações. E a dúvida do guidance vem sendo um tema de debate hoje no mercado financeiro, sendo que a presidente do Banco do Brasil disse que o guidance será cumprido e que no ano de 2025 o banco poderia reportar o maior lucro da sua história. E por que esse tema está em debate? Porque, em virtude do El Niño e condições climáticas adversas em algumas regiões do país, o mercado acaba esperando um lucro líquido mais apertado do Banco do Brasil, visto que os índices de inadimplência nesse segmento do agronegócio, o Banco do Brasil detém a maior carteira de crédito do agronegócio do país, deve sofrer e pode haver então uma inadimplência alta que pode gerar prejuízo nos balanços do Banco do Brasil, ocasionando altas provisões para devedores duvidosos, assim como sofreu, por exemplo, o Bradesco nos últimos 2 anos, mas não no mesmo patamar, obviamente. Bradesco perdeu muito a mão. Não é o caso do Banco do Brasil, mas ainda assim um guidance que supera o guidance do ano passado faz com que o mercado se questione da sua possibilidade. De todo modo, a visão do Banco do Brasil é essa, de que o guidance é razoável e que será cumprido. Portanto, nos basearemos nisso, porque é a informação oficial que nós temos até então. Quanto à evolução do lucro líquido ajustado do Banco do Brasil desde o ano de 2010, esse gráfico é interessante e mostra como empresas com lucros consistentes tendem a dar retornos consistentes
para os seus acionistas. 2010, Banco do Brasil reportou um lucro de 10,7 bi. Esse lucro decresceu no ano de 2013, se recuperou um pouco apenas até o ano de 2015, decresceu em 2016 e voltou em uma linha praticamente ascendente em todos os anos a partir do ano de 2017. E, finalmente, a partir do ano de 2021, teve um salto digno de nota, fazendo com que os anos de 2021, 2022 e 2023 tenham sido os melhores anos do Banco do Brasil. Não bastasse isso, preciso lembrar desse cronograma de pagamentos, tornando o recebimento de proventos pelo acionista, pelos pequenos acionistas no geral, que somos nós, muito previsível. E não se engane com o discurso de que o Banco do Brasil deva ser enquadrado, deva se preocupar muito mais com direitos sociais, com finalidade social acima do lucro, porque na prática não é isso que vem acontecendo nos últimos anos e porque o governo federal é o acionista controlador, o maior acionista de todos do Banco do Brasil, e ele tem interesse no recebimento de dividendos, tanto assim que ele aumentou o payout entre os anos de 2023 e 2024. Por que ele aumentou esse payout? Porque ele quer receber mais dividendos. Esses dividendos do Banco do Brasil servem para o governo federal reduzir o seu déficit fiscal. Sendo assim, há um interesse claro do governo no recebimento dos dividendos do Banco do Brasil. E aí, você como acionista, pequeno investidor, pode se beneficiar dessa situação. Por isso eu tenho o Banco do Brasil como a minha maior posição acionária. Ainda, uma última fonte de dados seria o Microsoft Start Dinheiro, onde você tem aqui a projeção do mercado quanto ao lucro por ação de Banco do Brasil, aqui antes do desdobramento. Então teríamos no primeiro trimestre de 2024, que é a projeção do mercado, 3,21 por ação, depois 3,20, depois 3,33, depois 3,42. Veja que em determinados trimestres o mercado tem uma surpresa negativa, em outros surpresa positiva, mas na média não fica tão distante assim, já que os lucros de Banco do Brasil são mais previsíveis. Até porque o guidance é, inclusive, muito claramente reportado, publicado ao mercado. Diante disso, nesse somatório, temos um lucro por ação projetado pelo mercado financeiro entre analistas de investimento de R$ 13,16. Sendo assim, chegamos à seguinte planilha que nós montamos. Nessa coluna eu coloquei o cenário base, aqui o objetivo de renda, R$12.000, porque é o valor anual, R$1.000 por mês ou 12 mil por ano. Lembrando que os pagamentos ocorrerão quase que de forma bimestral, 8 pagamentos no ano de 2024. Coloquei o guidance mínimo. O que seria o guidance mínimo? 37 bilhões de reais. Guidance médio, 38,5 bilhões de reais. Guidance máximo, 40 bilhões de reais, como nós vimos. E nossa projeção, que seria algo muito próximo do mínimo projetado pelo mercado, que seria um pouco acima do guidance mínimo na prática, mas também abaixo do guidance médio. Então fica uma projeção mais dentro da realidade. E aí o que nós temos? Lucro por ação. Como que você acha o lucro por ação? Aqui nós já mostramos como, acessando esse site, mas você pode fazer o seguinte, caso você queira saber qual é o lucro por ação atual. Você pode vir aqui no Investidor 10 e procurar aqui embaixo em indicadores o LPA. Você tem o LPA 11,17, mas nós queremos o LPA para o ano de 2024. Aqui está pegando dos últimos 12 meses, então está pegando o ano de 2023. E como que você pode fazer então? Você precisa pegar o guidance. Então eu pego aqui, por exemplo, o guidance mínimo, 37 bilhões de reais, e eu divido pelo número de ações atual do Banco do Brasil. Eu posso clicar aqui em empresa para ir rapidinho aqui para baixo. Aqui embaixo eu vou mudar para valores detalhados e eu tenho qual o número total de ações ou número total de papéis do Banco do Brasil. 2 bilhões e 800 milhões de ações aproximadamente. Então você vai pegar o 37 bilhões, dividir pelo número de papéis, de tal modo que você chegue em todos esses LPAs aqui que estou trazendo para vocês. E o que seria o DPA? Basicamente pegar o LPA, o lucro por ação, e multiplicar por 45%, que é o dividendo por ação. Então se eu clicar aqui em cima, veja que a fórmula é exatamente essa, pegar o LPA e multiplicar por 45%. Isso em todos os casos. E aí aqui do lado nós temos o dividend yield projetado, que nada mais é que o quê? Eu pegar o dividendo por ação projetado e dividir pelo preço, que hoje está em R$ 58. Logo eu chego nesses dividend yields aqui respectivos. E aqui está a importância do preço. Não dá para você dizer que o preço não importa, muito embora não importe mais
que a qualidade de um ativo. A qualidade sempre está acima do fator quantitativo, que é o preço, mas ainda assim ele detém a sua importância. Afinal de contas, a depender do preço que você paga e aproveita a volatilidade do mercado financeiro, você terá um retorno de dividendo, um dividend yield superior. Por isso que é interessante você acompanhar minimamente o mercado para tentar comprar nos momentos em que o preço está mais baixo, desde que a empresa não tenha perdido seus fundamentos. Você acaba verificando esse tipo de situação em dados momentos onde teve um simples ruído do mercado financeiro, e isso foi suficiente para as ações caírem, mas o lucro não caiu, a projeção de lucro não caiu, então esse será o seu grande desafio como investidor, separar o ruído, a narrativa da realidade. Fiz até um vídeo sobre isso aqui no canal. E aqui do lado, nessa coluna, eu tenho o número de ações necessário para que você chegue a esses 12 mil anual ou R$ 1.000 por mês. E como que eu cheguei nesse número? Basta que você pegue a renda que você quer ter, 12 mil, e divida pelo dividendo por ação. Assim eu chego no número de ações que eu preciso ter de Banco do Brasil para alcançar essa renda. E aí, diante do preço que nós já temos aqui, qual seria o valor que você precisaria hoje para chegar a mais de 2 mil ações? Bastaria que eu multiplicasse o número de ações, 2027 ações, pelo preço, R$ 58,00. Eu chego ao investimento necessário mínimo de 117.527. E se eu mudar o preço? O jogo muda? É claro. Se eu tiver um preço médio de R$ 55,00, aí eu precisaria investir 111 mil. Então veja a importância do preço. E aqui eu coloquei também o preço pós-split, que nada mais é do que eu pegar o preço atual e dividir por 2. O split é um mero desdobramento. E veja como a projeção de LPA faça com que o valor a ser investido para chegar a essa renda objetivo mude completamente. Se você tem um guidance de apenas R$ 12,91, você precisa investir quase R$ 120 mil. Se você tem um guidance de quase R$ 14,00 por ação, você precisa investir bem menos, R$ 10 mil a menos praticamente. Ou seja, R$ 110 mil. E o número de ações muda. Aqui seriam mais de 2 mil ações, assim como aqui embaixo. E aqui, nesses dois melhores guidances, eu teria um número de ações inferior necessário. Assim você consegue fazer o seu planejamento de dividendos. Estou dizendo que a sua carteira deva ser concentrada em apenas uma ação? Claro que não, mas talvez você quisesse uma ação ou poucas ações, e você pode adotar esse modelo aqui de planilha para fazer os seus estudos, em que você tem uma previsibilidade de renda alta e você quer chegar a um determinado objetivo de renda via dividendos com determinada ação ou determinadas poucas ações. E aí você pode seguir por esse caminho. Além desse valor, aí você diversifica em outras ações, small caps, procurando potencial de valorização, onde você já não tem mais aqui com o Banco do Brasil. Large caps no geral, a gente tem grande potencial de valorização quando as ações estão bastante subprecificadas, quando há uma oportunidade de mercado, o que não é o caso atual de Banco do Brasil, onde na nossa planilha de preço teto, cujo link está aqui na descrição, você tem aqui o que? Um preço teto de R$ 66,00 hoje, uma margem de segurança pequena. Então já não há mais tanta margem de segurança, o banco está mais ou menos próximo do preço justo que ele deveria negociar. Sendo assim, não há mais oportunidade em Banco do Brasil, mas há sim ainda uma boa previsibilidade de renda e um dividendo interessante, considerando a comparação que você pode fazer com o CDI, que cada vez mais deve cair até o final desse ano. Então veja, mesmo nas cotações atuais você consegue garantir um yield superior a 10% em Banco do Brasil, ao passo que você deve ter um CDI caindo para 9, 10% ao final de 2024, como é a projeção do mercado. Sendo que essa planilha aqui, que é bastante simples, mas pode te ajudar, eu já deixei disponível para os membros do canal. Sendo que eventualmente você pode aguardar alguma correção de mercado para montar sua carteira com o Banco do Brasil, por exemplo, você pode eventualmente aguardar alcançar esse último fundo a R$ 54,00 ou R$ 27,00 pós-dobramento, você até pode, aí é uma decisão puramente pessoal, mas veja que o banco vem numa tendência de alta e até agora não houve nenhum tipo de respiro claro. Na minha visão, ele deve andar de lado, até porque a projeção de guidance atual não é de um lucro subir tanto em comparação com o ano anterior, que foi 2023. Aí também é uma decisão puramente pessoal. Mas se você chegasse a R$ 55,00, R$ 54,00, vamos arredondar aqui para 55, trocando-se aqui na planilha, você aumentaria o seu dividend yield, inclusive no guidance máximo, acima de 11%, sendo um percentual superior hoje, inclusive, à taxa Selic. Então veja que interessante. Concluindo, quero lembrar a vocês que as matrículas para o nosso treinamento Formação Mirai Investing FMI Investidor Independente estão abertas por tempo limitado e por meio desse treinamento você vai se tornar um investidor independente de analistas, corretoras, consultores, assessores e profissionais de mercado no geral.
sabendo diversificar o seu patrimônio no Brasil, no exterior e em outras classes de ativos. E nós temos como diferencial, além do nosso preço, um módulo aprofundado de valuation que você só encontraria em cursos preparatórios de certificações financeiras, noções de matemática financeira, um módulo completo de ações com planilhas para te ajudar em um checklist para a escolha de ações e muito mais. Além disso, te damos a garantia de satisfação completa em que, completando 100% do treinamento e não estando satisfeito ou satisfeita, você poderá ter o seu dinheiro de volta. Mas já comenta aqui embaixo o que você pensa de Banco do Brasil, se faz parte da sua carteira, se você entende que ele ainda está barato. E se esse vídeo te ajudou, clica no botão de gostei e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest. Até o próximo vídeo. Fui!